Eu gosto muito desse tipo de questão. Esse tipo de questão, questão 98, é questão que tem figura. Questão que tem figura, charge, esquema, em linguagens, vamos lembrar, a prova de linguagens não é só a prova de português, muita gente confunde. Ah, linguagens é português ou inglês. Não é. Linguagem é qualquer tipo de meio que eu uso para me comunicar. E pode ser uma imagem, pode ser uma obra de arte. Tudo isso faz parte da linguagem. Então quando a gente está pensando nisso daqui, nada mais é que mostrando uma obra de arte, que é Colcha de Retalhos, que está na estação de metrô da Sé, e perguntando, né? Colcha de Retalhos representa a essência do mural e convida o público a. Então, quando a gente entende os elementos de uma figura, ou melhor, como a gente entende os elementos de uma figura? Em primeiro lugar, a gente vai ler o comando, como já é de costume, mas, diferente das outras questões que tem texto, a gente vai tentar analisar todos os elementos da figura, inclusive a sua fonte. Em primeiro lugar, a gente vê, isso aqui é o que chama de colcha de retalhos. Só que quando a gente olha onde ela está localizada, estação de metrô da Sé. É diferente ela estar na estação de metrô da Sé e ela tá, por exemplo, no MASP, num museu? É diferente. O contexto importa totalmente. Se eu tenho uma obra de arte chamada Colcha de Retalhos, ela está num museu, o que eu estou querendo passar com aquilo não vai ser igual a um lugar cotidiano, a um lugar que você está sempre ali passando dia após dia. Tanto que quando a gente pensa no que ele convida ao público, apreciar a estética do cotidiano. O cotidiano conversa muito, né? Conversa muito, inclusive, com a própria estação de metrô da Sé. O que é uma estação de metrô? É um lugar cotidiano, um lugar que você está no dia a dia. Interagir com os elementos da composição, em nenhum momento, até não mostra, né? Se tivesse, por exemplo, pessoas interagindo, poderia até ser, mesmo que tivesse que forçar um pouquinho. Mas aqui a gente não vê nenhum elemento de interação, e muito menos um convite à interação. Não tem nenhuma placa dizendo isso, não tem nenhum direcionador dizendo que possa ser uma interação. Refletir sobre elementos do inconsciente do artista. A gente não sabe nem quem é o artista, a gente não está vendo nada abstrato aqui do ponto de vista de representação. A gente está vendo uma coisa muito mais cotidiana, nenhuma forma específica, nada direcional, não tem, talvez querendo formar algum formato específico, nada disso. Então a gente pode eliminar B, pode eliminar C. Reconhecer a estética clássica das formas. De novo, tá complicando. Estação de metrô da Sé. Não é uma questão complicada. A gente não tá no museu, a gente não tá analisando um período da obra de arte histórico. Contemplar a obra por meio de movimentação física. Contemplar a obra, até aqui tá certo. Por meio de movimentação física, não tem movimentação física. Tranquilinha, não é muito difícil, né? Essa daqui. Até o pessoal que assistiu a live de humanas vai saber o que eu falo quando eu falo que é a questão carinha do Enem. Existe a questão que eu dei até o selo, eu vou até colocar o selo aqui porque eu acho que essa é uma que merece o selo. Essa daqui é selo carinha do Enem. Por quê? Porque é uma questão de figura, é uma questão de obra de arte da figura e uma questão que tenta passar alguma coisa baseado no contexto em que ela está. Questão carinha do Enem, apreciar a estética do cotidiano, alternativa que tem cara de Enem também. Então, questão que não era difícil. Deixa eu colocar o Matheus aqui de volta. E aí, cara, eu voltei. Pô, minha internet tá meio instável aqui, Boa. eu tô travando ainda, será? Não, eu achei que eu tinha travado, daí eu fiquei travado aqui também, tentando ver, daí até Cara, que... tá chovendo aqui, então, pô, tem uma chance de cair algumas vezes, mas enfim, qualquer coisa eu vou voltando, a gente vai conversando aí. Beleza. Mas então, eu vi aqui até que bastante gente no chat comentou que talvez colocaria E, talvez colocaria C. Cara, é muito importante o contexto em que a imagem está. Eu até tava falando aqui. O que tem na legenda dessa foto? Estação de metrô da Sé. Cara, a gente não vai discutir questões do inconsciente do artista numa estação de metrô. A estação de metrô é um lugar onde é do cotidiano. São as pessoas passando, são as pessoas interagindo ali com a obra de arte no seu dia a dia. Então eu atravesso e falo que bacana, olha que legal essa obra de arte. Não é um momento de você parar, contemplar, interagir com a obra de arte. É um momento de você simplesmente ter um pouco de arte no seu dia a dia. Então, eu até gosto muito dessa ideia de conceitos-chave, né? Quando você vê a palavra cotidiano, ela conecta muito com estação de metrô, né? Então, isso ajuda a confirmar o que você acredita que seja a resposta certa, que seria a alternativa A. Então, eu iria com a alternativa A, e essa fonte da questão me ajudaria muito a confirmar que a alternativa A é a correta. Não sei se você quer fazer algum comentário. Cara, eu queria falar, sem a fonte aí, porra, eu iria na E tranquilamente, sabe? Aí parece, né? Porque ele fala ainda de essência de mural. Você fala, pô, pra eu ver um mural eu tenho que andar aqui, né? Tem que contemplar. Mas daí você pensa, pô, primeiro, o que é essência verdadeira? Para que eu consiga ver o mural, eu preciso necessariamente andar? E você vê que não. E você vê essa extração de metrô da Sé, aí consegue matar. Mas uma questão pegadinha, cara. Igual você falou, não é difícil, mas é uma pegadinha boa. Perfeito. Às vezes, assim, é que nada é generalizável no Enem, mas uma coisa que me ajudou muito a acertar questões quando eu fico em dúvida entre duas alternativas, principalmente de humanas e linguagens, é tentar entender o que é mais a cara do Enem. Nem sempre funciona,
mas é um bom jeito de você, assim, naquele momento que você tá entre duas alternativas, você não sabe mais o que fazer, você tá naquela angústia da é A ou E, eu gosto de pensar assim, cara, se eu fosse o elaborador do Enem, qual que tem mais cara do Enem? Sim. A mais cara do Enem pra mim é A. Assim, nesse caso, cara, é essa coisa, tipo, apreciar a estética do cotidiano. É aquela coisa que eu falo muito em humanas que tem, valorização dos ideais culturais dos saberes autóctones, sabe? Aquela coisa que tem cara do Enem. Valorização dos povos ancestrais. Você entende? É o que a gente chama de questão modelo, isso aí, né? Que você bate o olho e tem sempre a mesma resposta, cara. Você, pelo comando, pela estrutura, pela contextualização, você já sabe que a resposta vai ser aquilo. Exatamente. Até, ó, a Anne comentou uma coisa legal. Você pode falar o máximo de questões padrões hoje? Isso que a gente tá falando é questão padrão, assim, questão que vem com uma imagem, tem uma fonte, e ele tenta trazer dentro de uma obra de arte, pelo contexto dela, o que ela representa, o que ela tenta falar, qual a mensagem dela, é uma questão padrão Enem. Então, assim, isso vai cair no teu Enem. Uma ou duas questões disso, com certeza, se não cair mais. Nesse modelinho bem assim. Um outro tipo de questão que cai também é com uma imagem com texto, né? E essas questões costumam ser um pouquinho mais chatas, porque aí você tem que conectar o texto à imagem e as alternativas. Às vezes pode ser um pouquinho mais chata, não sei se tem nessa prova, mas se tiver, a gente vai comentar. Questão 99, questão de literatura. Então, uma coisa até legal, eu fiz uma análise, Matheus, até acho que é bacana de falar aqui, de alguns tipos de questão de linguagens, né? O tipo de questão que tem letra de música, trecho literário ou poesia são as questões mais difíceis do Enem em linguagens. Sim. Quando eu digo difícil, é baseado em taxa de acerto, assim, não necessariamente pela TRI, mas tão simples quanto taxa de acerto da maior parte das pessoas. E por que isso? Porque, cara, você vai ter que fazer duas coisas, né? Muitas vezes você vai ter que entender bem as palavras complicadas que vão ter no texto e tudo mais, principalmente em poemas, mas mais do que isso, você vai ter que lidar com um texto literário, que tem um significado mais forte, né? O texto literário, ele não é só um texto, né? Ele tem até, eu não sei exatamente como falar isso, mas ele tem como se fosse uma carga emocional, cara, histórica maior, o que a né? gente chama de lirismo, né? Tem uma carga de pessoalidade ali. O texto, ele não é puramente, quando a gente pensa nas funções da linguagem, né? Ele não é puramente um texto informativo, né? O texto literário, que é o texto que vai ter uma função poética, muitas vezes, ele vai ter elementos por trás apenas do significado, né? Então acho que isso que torna mais complexo, mas eu acho que isso não atrapalha nem um pouco a resolução se a gente souber aí caminhar pelos trechos. Vamos ler aqui então. Nesse texto teatral, Ariano Suassuna, né, para quem conhece o Santo e a Porca, é um grande autor, né? Então famoso aí no Brasil. O emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para. Já dá pra gente comentar alguma coisa aqui, né? Pensando pelos saberes populares, né? Cara, se é o peste, cachorro da molesta, com certeza vai ter alguma coisa relacionada a um contexto de fala, que tem a ver com uma época e com um lugar, que vai ter a ver com regionalismo, vai ter a ver com o sentido de trazer elementos disso. Assim, quando você pensa nisso, cachorro da molesta, peste, é um elemento linguístico específico de uma época e de uma geografia, né? Então já dá para pensar alguma coisa nesse sentido. Além do próprio autor, né? Como você mencionou, pô, Ariano Suassuna já pensa em regionalismo instantaneamente. Exatamente. Inclusive, essa é uma das competências de linguagens, né? Quando a gente pensa usos linguísticos, as formas, as variáveis linguísticas é uma das competências. Você entender como elas são usadas, qual é o significado quando elas são usadas, mas vamos ler o texto aqui para entender. Pinhão, sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona, Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá, lá fora, mas não quero falar com ele. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que o Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Assim, a gente pode ler, continuar lendo até com... Cadê o próximo aqui? Como um cachorro da molesta, como um urubu. A gente nem precisa ler tanto do texto para entender que isso é um uso linguístico, né? Isso tá falando de variável linguística. Quando a gente for olhar as alternativas, marcar a classe social... Não, aqui não tem uma questão de classe. Primeiro que não tem nenhum conflito de classes diferentes. Em nenhum momento ele tá querendo trazer qual é a classe ou não. É um conflito entre duas pessoas conversando. Não é um conflito de classes. Caracterizar usos linguísticos de uma região é muito correta, né? Caracteriza os usos linguísticos e, como a gente falou, de uma região. Muitas vezes pode falar de uma região num certo momento. Sim, porque a variável linguística ela não só muda na região, como ela muda também ao longo do tempo, né? Você pode ter na mesma região coisas que eram usadas há 100 anos atrás que não são mais usadas. Então, poderia ser até de uma região e tempo. Essa daqui parece correta. Enfatizar a relação familiar entre os personagens é aquilo que o Matheus falou.
Isso pode estar no texto, mas é isso que, ó, nesse texto teatral, o emprego das expressões contribui para isso? O emprego dessas expressões, se tivesse em outro contexto, contribuiria para enfatizar a relação familiar? Poderia não ser uma relação familiar e ainda assim contribuir para usos linguísticos, para uma variável linguística. Então aqui tá certo em relação ao texto, mas errado em relação à pergunta que ele fez. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Depende se eu sou homem ou mulher, a escolha de falar o peste, o cachorro da molesta. Demonstrar o tom autoritário. O tom autoritário, talvez se fosse outra palavra aqui, poderia até estar certo. O tom, não sei, alguma outra palavra que denotasse também alguma coisa linguística, poderia estar. Mas não, não é o tom autoritário. Eu poderia usar isso daqui sem ter um tom autoritário. E não seria, e teria essa contribuição da mesma forma dos usos linguísticos. Então, por confirmação e por eliminação, a gente chegaria na alternativa B. Algum comentário aqui, Matheus? Cara, perfeito. E só falar que essa daí também pode com certeza ganhar o teu selo aí de cara Enem, porque isso daí é modelo de questão pedindo de variação sociolinguística, né? Você entender sempre a fala exatamente dessa maneira que você falou. Dentro de quem está falando, para quem está sendo falado, em um determinado contexto, e que, portanto, é completamente variável, né? O conceito do que é o falar correto para o Enem. Então, esse modelo de regionalismo é bastante frequente. Com certeza vai aparecer uma questão assim esse ano, como aparece todo santo ano. Me cobrem e cobrem o Matheus. Não, pode cobrar. Não, pode cobrar com tranquilidade. Cobrar, E essa questão vocês vão comentar de novo depois do Enem. A gente vai estar fazendo correção e tal. Vocês vão falar: olha, eu assisti a live lá de vocês e tava a questão com usos linguísticos. Cara, é certeza que cai. A dúvida é se vai cair 1, 2, 3, 4, a gente não sabe quantas. Exatamente. Vai cair. Eu gosto muito de ter interação. Eu acho que a prova de linguagens e humanas, que não tem tanta resolução, não é tanto pesada quanto matemática, não precisa tanto ter aquela coisa de você ficar o tempo todo vidrado, né? Dá pra gente conversando, então algumas vezes eu vou perguntando algumas coisas pra vocês também. Eu gosto muito de fazer isso até pro pessoal interagir, né? Então, o que vocês acham que é a alternativa certa? Dá um tempinho pro pessoal pensar. O que vocês acham dessa alternativa A, B, C? Então, assim, pessoal, é a ideia mesmo a live ser interativa, mas ao mesmo tempo é bacana que vocês tenham um papel, tenham alguma coisa pra anotar e que consigam interagir mesmo aqui com a gente. Eu gosto também de deixar a live um pouco leve, eu brinco com esse selo, carinha do Enem, a gente faz umas brincadeiras aqui, porque, pô, não é uma live tão leve assim, né? A gente pensa, a gente tá resolvendo uma prova de linguagem, tem bastante texto, mas eu espero que seja uma live leve o suficiente para a gente conseguir aqui ficar 2 horas, quem sabe 3 horas e o tempo quase que nem passar, né? A gente ir vendo aqui e tudo mais e conseguindo trazer um ritmo bem bacana. Só um comentário, se você quer tentar conversar no chat e não consegue, precisa ser inscrito no canal. Então, se você não se inscreveu, para você poder interagir, poder comentar, a gente mostra aqui de tempos em tempos os comentários de vocês na tela também, se tiver algum comentário bacana. Então, acho que vale bastante a pena. Pega aí um cafezinho, pega uma água, mas vamos embora, que vai ter bastante resolução aqui.